Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, neste vídeo, então, nós vamos falar sobre multiplicação de números racionais na representação decimal. Mas antes de apresentar os cálculos para vocês, eu queria comentar algo que talvez seja importante para o entendimento dos próximos processos. Bom, quando nós falamos em multiplicação, nós já sabemos que é quando nós fazemos vezes, né? De números racionais. Vocês precisam entender que os números, eles são separados em certos grupos para a organização da matemática, certo? Nós temos os números naturais, que nós já vimos, ou seja, número natural é da contagem, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5 e infinitamente. Esses são os números naturais. Nós temos também outros grupos, números inteiros, números irracionais, mas o foco aqui vai ser os números racionais. Quando eu falo números racionais, precisa ver a minha mente frações, ó, coloquei aqui uma fração, né? 1/2 ou meio, né? E são números com vírgulas. É isso que eu preciso lembrar sempre. Quando eu digo na representação decimal, ou seja, esse meio eu posso representar ele na representação decimal, né? Por isso que eu tenho vírgula. Então, quando eu falo de números racionais, precisa ver a sua mente as frações e os números com vírgulas. E aqui já tá dizendo, ó, números racionais na representação decimal. Representação decimal é um número com vírgula, né? Que daí nós temos lá na tabelinha décimos, centésimos, milésimos e assim por diante, tá? E quando nós falamos, então, de multiplicação desses números, existem alguns processos que facilitam esses cálculos, tá bom? Então, vou pegar um exemplo aqui, tá? Olha só, 0,6. Como que eu leio esse número? 6 décimos vezes 2,5. Ou seja, 2 inteiros e 5 décimos. Como que eu vou fazer a multiplicação desse número? Você poderia fazer normalmente como você está acostumado, ó. 5 vezes 6 vai dar 30, sobe 3. 5 vezes 0, 0. Mais 3, 3. Mais 2 vezes 6, 12, sobe 1. 2 vezes 0, 0. Mais 1 lá de cima, 1. 0, 3 mais 2, 5, 1. Então, eu tive o resultado de 150. Só que agora eu tenho que contar que eu tenho uma casa aqui depois da vírgula e outra depois da vírgula. Ou seja, eu tenho duas casas depois da vírgula. Então, eu vou contar 1, 2 e irei puxar a minha vírgula aqui. Então, meu resultado é 1 inteiro e 50 centésimos, ou eu ainda posso representá-lo como 1 inteiro e 5 décimos, tá? São a mesma coisa, o que muda é a maneira que nós lemos, tá bom? Bom, continuando. Eu sempre falo assim, lembrem do dinheiro, né? É como se eu tivesse R$1,50 aqui, né? Com um zerinho. Décimos, centésimos, R$1,50, tá? Uma maneira de lembrar. Eu fiz todo esse cálculo. Existem algumas maneiras que fazem com que o cálculo seja mais prático. E como que nós podemos fazer isso? Observem só. Vou usar o mesmo exemplo. Vezes 2,5. Como o nosso vídeo é sobre multiplicação, então, nós vamos focar nesse exemplo aqui, tá bom? Como que nós podemos, então, fazer para multiplicar de outras maneiras, que se tornem mais fácil, tá? Olha só. Eu posso multiplicar 6 vezes 25, tá? Quando eu faço 6 vezes 25, você pode fazer normalmente, né? Vou fazer a lápis aqui para vocês verem. 25 vezes 6 e seguir normalmente aqui o cálculo, tá? Só que tem uma outra maneira mais fácil de fazer, né? Eu posso desmembrar esse 25, fazer 6 vezes o 20, que é a minha dezena, e 6 vezes o 5, tá? Eu desmembrei isso daqui.
6 vezes 20 é como se fosse 2 vezes 6, 12, porém tem um zero junto. 6 vezes 5, 30. Então, meu resultado é 150. 120 mais 30, 150. Só que, no meu cálculo lá em cima, eu tenho uma casa depois da vírgula, outra casa depois da vírgula. São duas casas depois da vírgula. Então, eu conto uma casa, duas casas, vírgula. Tá? Então, R$1,50, vamos imaginar em dinheiro, né? Ou eu ainda posso ler como 1 inteiro e 5 décimos. 1 inteiro e 50 centésimos ou 1 inteiro e 5 décimos, que é a mesma coisa, tá? Então, pessoal, esse método que nós temos aqui é o método da compensação, certo? Eu multiplico os números como se eles fossem naturais. 6 vezes 25 é natural. Este daqui é racional. Deixa eu colocar com outra cor de caneta. Aqui nós temos números racionais, certo? Racionais são os números com vírgula ou as frações. Eu transformei em números naturais para facilitar a multiplicação. Só que daí, no meu resultado, eu preciso fazer o quê? Voltar ele para o número racional, tá? Porque o meu início era racional, então eu tenho que voltar ele para o número racional. Para finalizarmos esse vídeo, eu vou colocar mais um exemplo para vocês. Tá? E o exemplo será 2 inteiros e 75 centésimos vezes 4 centésimos, tá? Então, aqui nós temos os números racionais. Bom, pessoal, você poderia fazer a continha normalmente, 2,75 vezes 0,04, faz a multiplicaçãozinha normalmente, ignorando as vírgulas, tá? Vou fazer aqui para vocês. Então, pessoal, eu acelerei aqui para ficar mais prático. Eu fiz a continha normalmente ignorando a vírgula e agora no final eu conto 1, 2, 3, 4 casinhas. 1, 2, 3, 4 casinhas, que são as ordens decimais, tá? E puxo a vírgula. Meu resultado, eu posso ignorar esses zeros aqui, ó. É 11 centésimos. Agora, tem o processo mais fácil, né? Eu ignorar todas as vírgulas e fazer o cálculo desmembrado. 275, ou seja, eu tenho 5 unidades, 7 dezenas e 2 centenas. Vou colocar aqui para vocês, ó, unidade, dezena, centena. Então, eu tenho 200, que representa 2 centenas, 70, que representa 7 dezenas, e as unidades, que são 5. Vou fazer vezes 4 cada um destes, porque foi desmembrado, certo? Este 275 aqui. 200 vezes 4, 2 vezes 4, 8, repito os 2 zerinhos. 4 vezes 7, 28. E repito um zerinho. 5 vezes 4, 20. Agora, eu vou fazer a soma. Centena, centena. Aqui eu tenho dezena, unidade. Dezena, unidade, dezena, unidade. 800, 900, 1000. 1080, 1090, 1100, tá? Daí, agora, você conta. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E vou colocar o zero. Ou seja, eu tenho 11 centésimos, que é o mesmo resultado. Bom, pessoal, então, para esse vídeo era isso. Até o próximo.